Bem-vindos ao episódio 02 do Consciência Sonora Podcast. Estamos aqui comigo, Maiara. E comigo, Daiane. E o nosso ilustre convidado, Sérgio Acioli. Sérgio, por favor, se apresente. Gente, primeiro é uma honra estar aqui com vocês, poder estar compartilhando um pouco dessa experiência aqui junto com vocês que a gente se encontraram em sala de aula e ver o quanto vocês cresceram e esse projeto lindo, não é? O Consciência Sonora, que traz um pouco da experiência de vocês e o que vocês prosperam para o ser humano. Então, parabéns pela iniciativa, feliz demais por poder estar aqui com vocês. Bom, quem é Sérgio Acioli? Eu às vezes me defino como algo bem bacana, mais ou menos o seguinte, né? Para quem já me conhece, para quem me segue vocês, né? Então, assim, a minha formação, né? Eu sou administrador de profissão, educador por paixão, mas empreendedor de gente, né? Pelo meu propósito. É quase um trava-língua, empreendedor de gente. Então, acho que isso me define muito. Não apenas não focar em sala de aula, mas estar focado na essência do ser humano, tá? Mas o meu principal currículo e o mais grandioso currículo é ser pai da Sara, pai da Alice, pai do Miguel, esposo da Taini. Isso é o que mais me define. Então, gente, como o Sérgio fez uma breve apresentação, né, trazendo um pouco do mini currículo, né, porque é bem extenso, nós trouxemos ele mesmo para falar um pouco sobre o mercado digital. Mais especificamente, nós trouxemos o tema... Autenticidade, rompendo com a pressão social no mercado digital, que é algo que a gente aprendeu muito com o Sérgio durante esse tempo e foi algo que nos impulsionou, de fato, a poder começar os nossos projetos, né? E a gente já começa assim, né? Por que existe tanta essa pressão social atualmente, assim? Gente, olha só, é uma temática bem interessante para a gente trazer e o tempinho do nosso podcast, às vezes, não vai dar para a gente falar tanta coisa. Existe uma polarização muito grande, social, mercadológica, que faz com que o ser humano ele deixe de se ver, deixe de se posicionar o quanto ser humano ele é. Então, parece que a gente precisa, algumas pessoas, eu falo a gente, então eu estou aqui generalizando, porque eu tenho certeza que nós não fazemos parte desse cenário. Mas existe uma condição onde que para fazer parte de um grupo, eu preciso me posicionar da mesma forma que o outro está se posicionando. Sim. Então, a gente perde um pouco da nossa essência. A gente perde um pouco de quem sou eu e o que eu desejo para com o mercado e principalmente, né, para com a pessoa, o que eu desejo entregar. Então, assim, essa pressão que nós vivemos, né, esse turbilhão, essa dissonância que vai acontecendo dentro da sociedade faz com que a gente se afaste do nosso real eu, do nosso propósito. Então, tem muita gente que está se lançando, tem muita gente que se lança, tem muita gente que vai se posicionar e que pode ter um engajamento interessante. Mas o mais importante não é o quanto você tem de seguidores, mas é a qualidade da sua entrega para as pessoas que te seguem, sabe? Então, esse posicionamento social que a gente precisa fazer dentro das redes tem que ter um cuidado muito grande. Para quem a gente vai se posicionar, para quem a gente vai se comunicar. E tudo se constrói. A partir do momento que eu me posiciono, a partir do momento que eu identifico essa pessoa que vai estar lá me ouvindo, vai curtir o que eu comento, vai compartilhar. E aí eu vou estar criando evangelizadores com isso tudo, mas na boa essência da palavra. Pessoas que acreditam no que eu acredito e prosperam isso para outras pessoas. É mais ou menos um grande, eu posso dizer assim, quase de uma forma romântica de trabalhar a importância de redes sociais. É quase como se a gente pensasse que a maior conexão não está no 4G, no 5G. Sim. A maior conexão não existe pela tecnologia que faz com que eu me comunique. Mas a maior essência, a maior conexão que precisa existir dentro das redes é a conexão entre almas, a conexão entre pessoas.
Muito bom. E, assim, o Sérgio já falou, né, que ele é educador, professor, foi o nosso professor no curso de marketing, inclusive, mas ele também tem uma vasta experiência com adolescentes, né? E nesse mundo do empreendedorismo, a gente sabe que encontra diversas pessoas que pensam dessa forma, devido à pressão mesmo social, de você sempre estar precisando evoluir, ou você seguir a carreira de pessoa X, ou você fazer o que a pessoa X está fazendo. E aí é como você realmente falou, que acaba perdendo um pouco da própria identidade. Né? Sabe o que eu posso trazer aqui também? É porque, assim, você está trazendo algo que, assim, que eu sou a parte... Vocês sabem. Ser educador é a minha essência. Não é? É assim, uma vez... É tudo. Sendo educador, eu falo assim, algumas pessoas escolhem ter trabalho, outras pessoas escolhem se divertir trabalhando. Não é? Lembra quando nossos pais, eu não sei se os pais de vocês, mas os meus pais, os meus avós falavam muito assim, primeiro a obrigação, depois a diversão. Quem disse que a gente não pode se divertir com a nossa obrigação? Não é? Então, assim, estar em sala de aula para mim é o meu parque de diversão. Não é? E agora você tocou em algo interessante. Estar em sala de aula com adolescente, sabe, você assim, você se prepara, você tem aquela magia da preparação. Você faz o seu planejamento, mas o interagir com o adolescente é você mergulhar um pouco também no mundo dele. E eu me lembro, alguns casos, se vocês me permitem contar aqui. Sim, pode falar. De alguns adolescentes, por exemplo, que tinham uma deficiência, tinham algumas situações que não conseguia aprender geografia, não conseguia aprender matemática, e eu conversava com alguns professores e fazia assim, cara, você já pensou em pegar Minecraft, levar para a sala de aula e ensinar a importância sabe, com a visão do Minecraft, e ensinar matemática, ensinar geografia, sabe, e tentar pegar as tecnologias, os recursos que os adolescentes gostam, e transformar isso como uma metodologia ativa para a sala de aula, sabe? E isso conecta exatamente a essência da educação, vai conectando. E o adolescente nos permite isso. E é fantástico, porque a gente reaprende a ser educador quando a gente está ali, ó, tete a tete com o adolescente. Eu sou pai de adolescentes, né? A Sara tem 17 e a Alice tem 13, e eu aprendo muito com elas. E às vezes eu conversando com elas, eu faço, caramba, isso aqui eu estou dando na academia, eu estou dando na faculdade, algo que vocês estão vendo na escola, né? Na história, enfim. E como isso cresce quando a gente troca também, troca de assento. Quando eu passo a ser o aluno das minhas filhas, quando eu permito que minhas filhas me ensinem o como elas gostariam de aprender alguma situação, é quando a gente deixa de ser palco e passa a ser plateia. Então tem um pouco disso. A educação permite isso. Então a gente que é professor, a gente também tem que permitir que o nosso aluno seja palco. Eu aqui, hoje, sou plateia. A pessoa fica até sem jeito. Né? Mas o Sérgio é assim mesmo. Olha, nas aulas, minha gente, acho que pra quem vai assistir, né? A gente é do curso de psicologia. E aí, eu e a Mayara, a gente começou nessa parte digital. E a disciplina de marketing apareceu de supimpa, né? E aí, nós fomos e conhecemos o Sérgio. Ele tem já o pessoal que tem uma boa impressão já da instituição, falava muito bem dele, a gente não conhecia. Mas, realmente, nas aulas era surreal, assim. Muitos insights do que a gente estava precisando, a gente tirava dúvidas. E é realmente desse jeito, é muito dinâmico, é muito paixão mesmo. E é justamente isso, né? Como ele falou, sobre a conexão de almas. Então, da mesma forma que eu tô dando pra você, você acaba dando pra mim. E isso entra, de uma certa forma, no mundo digital, porque hoje em dia a gente sabe que é a conexão mais rápida que a gente tem ali no digital, né? Então, assim, eu postar um story pra uma pessoa que tá vendo do outro lado do mundo e que pode fazer diferença para ela. E às vezes são coisas tão simples, né? Sabe o que eu acho mais fantástico? Eu vou citar duas coisas que me impactaram muito. Certo. Uma vez eu tava pedalando, eu com a turma, né? Tava minha esposa também. Gente, quero agradecer uma galera que tá aqui ao vivo nesse horário. Gente, obrigado, tá? Direto de Foz do Iguaçu, o meu mentor Ciríaco está aqui nos assistindo. Tá? Beijo, galera. Tá, direto do Parque Tecnológico Itaipu. Então, assim, tô feliz demais. Enfim, aí a gente tava pedalando e uma amiga nossa tava escutando Djavan.
não é? Sim. A Mônica. E aí eu tirei uma foto e na foto lá no Stories eu coloquei a música que a gente tava ouvindo, foi Samurai. E marquei Djavan. E ela também fazia isso, marcava. E o que ela ficou chateada, que à noite eu vi um aplausozinho do Instagram do Djavan. Então, assim, gente, eu não sei se é ele que administra, ou ele tem uma equipe fazendo. Rapaz, eu fiquei tão feliz por ser alagoano, por tocar violão, foi algo surreal. E hoje eu estava comentando com um pessoal hoje lá na Maple Bear, eu estava conversando com minha coordenadora, né? A Ruby, a gente conversando sobre N situações do projeto que eu vou fazer lá pra meninada. E aí eu termino a conversa lá, almoçando, quando eu vejo uma curtida de um post que eu fiz ontem. Aí eu fiz, eu não acredito. Tinha um coraçãozinho. Olha como isso é maluco, né? Aí daqui a pouco, um post que eu repliquei de uma outra situação e um bater de palma, como se estivesse validando aquilo que eu estava repostando. E aí eu fiz, eu não acredito que é essa pessoa. E aí eu fui ver mesmo se era. Não é? Então, eu tô lendo um livro do Isamitiba, que é um pedagogo, ele é terapeuta, ele é um grandes mestres que existe no Brasil. E tava lá o aplauso dele, por um post que eu fiz. Claro, eu fui ver quem comanda, quem administra a rede são os filhos. Sim. Tá? Mas estava lá acreditando aquilo. Então, as redes sociais têm um poder absurdo de conexão. Mas a gente precisa saber o quanto a gente quer se conectar. Exato. Porque estando nas redes sociais, a gente tem que estar aberto a tudo. A tudo. Não é? Para coisas boas e para as coisas ruins. Então a gente precisa se conectar mesmo quando eu falo assim, o Sérgio fala muito que se conectar com a essência, com não sei o que, parece algo muito romântico de uma situação. Não é isso. Não é isso. Tá? Porque as pessoas descobrem quando você tira a sua máscara. Com certeza. Quando você não é. Mas o mais importante é quando você é você. E aí as pessoas têm que seguir você pelo conteúdo que você vai oferecer. Então você imagina, eu sou professor de marketing e vou falar sobre finanças, eu posso falar algo que não seja tão marcante quanto o marketing, que é a minha praia. Então, seja você vai estar nas suas redes sociais, você vai estar postando seus conteúdos, pensar como um pouquinho, amanhã grandes profissionais da área da saúde mental, grandes psicólogas que vão ser formadas, tá? Qual a dor que vocês querem curar? Por meio de um texto, por meio de uma narrativa. E essa dor vai chegar no coração daquela pessoa quando ela começar a perceber que você também já foi curada por essa dor. E você vai poder curá-la de toda sorte, porque você experienciou uma jornada que você sentiu. E hoje você sabe como curar, porque você experienciou isso tudo. Então, se conectar é você falar a verdade, ser verdadeiro. É você ser você sem se preocupar com aquilo que o outro vai estar falando, com aquilo que o outro vai estar dizendo sobre você. Às vezes, quando a gente vai amadurecendo, a gente esquece que nós somos criativos, porque a gente começa a se julgar muito. Se cobrar. Porque a gente começa a se cobrar muito. Eu me lembro quando eu era criança, eu chegava da escola e eu gostava de brincar muito num pé de carambola que tinha na casa do meu avô. Eu não sei se eu já contei isso pra vocês. Eu pegava meus bonecos, me trepava no pé de carambola e brincava como se os meus bonecos eles fossem os super-heróis e os besourinhos pretinhos, que eu chamava de soldados de chumbo, ficassem ali, sabe, quase guerrilhando com os meus bonecos. Eu entrava num mundo que era meu. Eu criava aquilo tudo. Hoje, quando eu sou adulto, às vezes eu fico, será que vai dar certo? Será que não vai? Por quê? Porque a gente começa a se julgar demais. E a gente vai perdendo a nossa essência. Será que vão gostar? Criativo. Será que vão aprovar? Será que Quantas vão aprovar? Quantas curtidas vão ter? E a gente já começa a se sabotar. Não está engajando. Não está engajando. Gente, não se preocupa com isso. Faz. A questão é o propósito, né? Você está fazendo ali por quê? É o propósito. E conectando com a vida real, né, Sérgio? Sim. Acho que você falou muito sobre isso, né? Acho que as pessoas se conectam quando elas percebem realmente quando é a vida real. Sim. Porque hoje em dia a gente sabe que dentro desse mercado existe muita questão da comparação. Que Sim. entra um pouco sobre essa questão da pressão. E é muito
muito você ter a sua referência ali, eu quero ser igual a essa pessoa, não sei o quê, mas você não consegue enxergar muitas vezes a realidade que aquela pessoa também tem. Então, quando a gente fala muito sobre a autenticidade, é justamente isso. Você tem a sua referência, você pode ter sim, mas não se esquecer que aquela pessoa, ela tem a história dela e que você tem que criar a partir da dela como influência, mas criar a sua, né, do seu jeito. E sabe o que é legal escutar vocês falando isso? E que tá tudo bem você criar uma história dentro da sua história. Sim. Porque só os personagens reais vocês sabem quem são. Sim. Só você sabe. Mas eu posso criar uma narrativa, um storytelling, que eu traga esses personagens de uma forma diferente, mas que eu possa contribuir isso para a formação, para o bem-estar, para uma saúde, para um posicionamento de qualquer uma outra pessoa. Eu poderia estar falando aqui de experiências que eu vivi em sala de aula, de experiências que eu vivi na minha família, mas desmistificando algumas ações ou criando personagens dentro daquilo que fazia parte de um contexto real. E que tudo bem isso. E que tudo bem que isso aconteça, tá? Mas que a gente possa ser verdadeiro. E puxando um pouquinho do gancho agora que você já estava falando, para você explicar um pouquinho para o pessoal o que é nicho, o que é segmento, de forma bem breve, para que as pessoas entendam mais ou menos como é que funciona justamente você ter essa autenticidade dentro do seu nicho, né? Ok, então vamos lá. Eu em sala de aula, eu costumo ser bem prático. Bem prático. Então vamos lá. Você vai entrar no mercado. Então, qual mercado que eu quero entrar? Vamos lá, eu faço psicologia. Vou pegar com vocês. Imagina o mercado que é psicologia. Eu até brinco, não sei se eu brinquei lá. Eu falei, tá, quando vocês se formarem, vocês querem estar fazendo o quê? Aí o pessoal, quero ter minha clínica. Várias vezes eles fez isso. Não é isso? Você quer ter sua clínica? Então, vamos lá. Quantas pessoas que se formam em Maceió em psicologia? Quantas pessoas em Alagoas se formam em psicologia? E no Nordeste, quantas pessoas se formam? Então, e no Brasil, a gente vai ver que vamos ser mais um dentro de um grande mercado de psicologia. Mas o que, de fato, o que vocês querem entregar? Diferencial. Que diferencial é esse? Então, imagine que o mercado, ele seja uma pizza saborosa e que nessa pizza você vai ter suas fatias. E você vai pegar aquela fatia que você tá ali, doida para degustar. Essa fatia é o teu segmento. É única. É aquela que só você botou o olho, sabe? Imagina agora isso dentro do mercado. Eu estou entrando em um mercado que é bastante competitivo. Ok. Mas qual o meu diferencial dentro desse mercado? O que é que eu estou enxergando que ninguém está enxergando? Que dor é essa que as pessoas estão negligenciando? Que dor é essa que os meus concorrentes estão negligenciando? E por que eles estão negligenciando? Às vezes a gente fica querendo responder o que fazer. São algumas perguntas. O que é que eu vou fazer para ser diferente do mercado? Essa não é a verdadeira pergunta. Não é a pergunta da essência. A pergunta da verdadeira essência é o seguinte. Se você descobriu o mercado, se você descobriu o teu segmento, o teu nicho, o teu público, tá? Pergunta por quê? Por que essa dor? Sabe, que dor é essa? E aí você vai construindo depois uma proposta interessante. Poxa, ele tem essas dores, eu posso curar com esses, aliviar por meio desses projetos. E vai conversando, vai dialogando. E sempre, o porquê? Qual a sua razão disso tudo? Qual a razão para acontecer tudo isso que vocês desejam? E só cuidado para não ser o mesmo do mesmo. Sim, o mesmo que os outros, né? Que é justamente isso que a gente também já está tocando no assunto. Nós fizemos postamos no nosso Instagram, né? Que você ia comparecer aqui. E aí nós pedimos para as pessoas que têm dúvidas voltadas para esse tema, fazer algumas perguntas para você. Vamos lá. E aí, gente... Agora foi o momento assim, água, um cafezinho. Vamos lá, vamos embora. A gente ainda tá tendo essa...
Calma. Mas vamos lá, vamos Tudo lá. no seu tempo. Vamos lá. Gente, eu tô tão feliz de estar aqui com vocês. Ai, que bom. Né? Tá muito massa isso aqui, tá muito massa. Vamos lá. Vou voltar, vou recapitular aqui. Vai nada, vai ser ao vivo assim mesmo. Bora mesmo. Sem corte, Sem galera. corte, galera. Vamos... Realidade. Essas meninas querem que eu já pensasse. Tá tão bom aqui. Vamos lá, vamos lá. Primeira pergunta Foi. é como lidar com a pressão de querer crescer rapidamente? E vamos lá, por que colocar o carro na frente dos bois? Não é? Vamos lá, gente, veja só. Eu tenho 47 anos com um corpinho de 46. Eita. Não é? Imagina, pronto, vamos lá. A gente fica com aquela coisa, poxa, eu estou com 20 quilos a mais do que eu deveria estar. E aí você quer fazer, sabe aquela magia? Em um mês você vai reduzir tantos quilos? Gente, tu acha que em um mês você vai perder aqueles 20 quilos que você levou quase 20 anos para você ter? Sim. Então a mesma coisa você vê assim, como lidar com a pressão de querer crescer rapidamente? Para que essa pressa? Aproveita o processo. Não é? Pô, às vezes você quer chegar lá e você não experiencia o processo. Você não sente, né? As pessoas que podem te ajudar, as pessoas que podem dialogar contigo. As pivotagens, né? A gente que trabalha com startup, com inovação, a gente fala muito isso. Vamos pivotar um projeto. Pivotar faz parte. Não é? O pivotar é você para e recomeça. Recomeça uma nova trilha. Então, quando você está querendo crescer de forma rápida, você esquece de olhar para o seu retrovisor e ver quantas pessoas estão ali, ó, querendo te ajudar. E às vezes você está naquela essência toda, naquela ansiedade de querer fazer tudo e termina não fazendo nada. Né? A ansiedade tem um pouco disso. Sim. Então, relaxa, respira e pensa, o que é que eu posso fazer hoje para conseguir aquilo que é necessário para mim amanhã? Claro que a gente precisa aprender as ferramentas, saber utilizar dessas ferramentas. Não é que o social, que as redes sociais nos direcionam a isso. Mas com cautela, com calma. Porque às vezes você pode querer ser muito rápido e com isso você vai perder muita coisa de ser apresentado. Muito conteúdo bom que poderia ser negligenciado. E algo que a gente já comentou uma vez é que, assim, tá, vai que a gente viraliza no primeiro vídeo, tá, mas as pessoas vão lá acessar e não vai ter mais nada. Então, assim, eu vou estar mostrando o quê pra pessoa? Só aquele vídeo? Então, assim, eu tô perdendo de mostrar também o resto. Não é só aquele vídeo que é importante, é tudo que, de fato, eu construí até aqui, né? E que eu quero levar essas pessoas comigo. Então, se elas vão chegar ali e não vão ver nada, é só digno de passagem. Tipo, pra que eu vou viralizar agora se não faz sentido, né? Exato. A gente querer, de fato, ter essa ansiedade de sempre pensar no futuro e esquecer de fato o quanto a gente também está aprendendo nessa carruagem, né? Exatamente. Caminhada. Vamos para a próxima pergunta, produção. Olha, que chique. Minha gente, olha só. Negado Produção, daqui a pouco essas meninas vão estar no auditório. Mentira! Aí eu fico pensando que eu criei. Vamos lá. Produção, por favor. Por favor, segunda pergunta. Não tenho muita desenvoltura para me expor. Como iniciar nas mídias sociais? Eu acho massa. Eu acho que foi uma das que mais apareceu pra gente. Você Cada um de um jeito, você mas... sabe que um dos maiores medos do ser humano não é nem a morte. Você sabia disso? Pode fazer pesquisa. Um dos maiores medos do ser humano não é nem morrer. Um dos maiores medos do ser humano é se apresentar. É falar em público. Então você imagina, é sério. Então você imagina uma situação. O se expor. Gente, como é que vocês querem entrar numa rede e você não colocar um pouco da sua vida? Mas você quando sai para uma festa, às vezes você toma algo demais e esquece ali as pessoas. Mas peraí, qual o dia que você não está respirando, que você não está se expondo? Qual o instante do seu dia que você não se expõe para um colega, para um professor, para uma professora, para um empresário, para um mercado? Então, o primeiro, se eu puder deixar aqui alguma dica para você se expor, vai com medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Eu aprendi uma coisa com um grande mentor, né, um querido amigo, e a gente conversando sobre ter coragem. Né? E a gente tem essa palavrinha, medo e coragem, elas estão ali, quase são co-irmãs ali nesse relacionamento.
E ele falou, olha, a palavra coragem, se a gente divide a palavrinha coragem, ela nos dá 2 outras palavras que empoderam a gente. Cor de coração e agem de ação. Então, tá com medo de se expor? Vai com medo mesmo. Se você acredita, olha assim, coração, se você acredita no teu ideal, no teu potencial, vai, haja, mesmo com medo. Porque eu tenho certeza que vai ter alguém que vai estar te segurando, que vai estar te apoiando. E que se você errar da primeira vez, tudo bem. Tantas pivotagens não aconteceu comigo já. De preparar uma aula, de chegar naquele momento, a aula precisa ser mudada assim de uma hora para outra, porque não estava dando, não estava fluindo. Quantas vezes a gente não pivotou? Quantas vezes a gente precisou recomeçar? Quantas vezes a gente não precisa ressignificar uma ação que eu tenho certeza que eu poderia estar sendo melhor executada? Então, assim, se expor é uma atitude que a gente precisa a cada instante, principalmente nas redes sociais. Então, assim, tá com medo de se expor? Vai. Faz teste. Vai fazendo um stories. Vai fazendo, sabe, um stories. Vai criando aquela experiência, uma conexão com o teu celular, porque parece que o celular depois vai virando uma extensão de você. Isso. E vai fazendo. Vai um stories, vai outro stories. Outra coisa. Tem os gurus do marketing digital que falam assim, olha, você precisa, são 30 stories no mês que você tem que fazer, são não sei quanto que você vai fazer, pronto, então você não vai comer, você não vai dormir, você não vai descansar, você não vai fazer nada, né, papai? Não é assim não, tá certo? Vai no teu tempo. É o teu tempo, é o teu espaço que vai garantir o teu caminhar, tá? Exposição a gente sempre faz, a gente sempre está se expondo, tá? Só que dessa vez a gente vai se expor para pessoas até que não conhecem a gente. E sabe qual é o lado bom disso? Imagina quantas pessoas você não vai poder ajudar, mesmo você não conhecendo. Eu estou aqui conversando com vocês, tem uma galera entrando, tem uma galera aqui assinando para mim, e que às vezes eu não estou tendo tempo para ver quem é. Mas eu tenho certeza que nós estamos nos conectando. Se não o todo, mas uma parte. Sim. A gente se conectou. Então não perde esse timing. Não perde a chance com o teu conhecimento. Mas eu tenho pouco conhecimento. Não, conhecimento nunca é pouco. Ele é grande. A partir do momento que você transforma a vida de alguém com aquilo que você tem. Então, com o teu conhecimento, começa a falar sobre a sua experiência, sua primeira experiência em sala de aula. Como é que foi isso? E pega a câmera e faz. Tá? Coloca lá. Depois, no outro dia, como é que foi essa experiência de estar se conectando, né, pela primeira vez? Vai fazendo. Cria depois um storytelling sobre os seus primeiros passos no digital. Vocês vão ver que depois vai estar fluindo. Vai então, mais normal, né? Até. Sim, fica normal. E como você falou, é uma extensão, acaba sendo, né? O celular, a rede social. Então, assim, tudo que a gente que eu chamo assim de off, a gente vai acabar sendo também nesse meio aí, né? Sabe o que a gente precisa se orientar? Que é o seguinte, às vezes a gente é um personagem no on e no off a gente é outro personagem. Não existe 2 pessoas. Até se a gente for somar, tipo, a quantidade total que dá os stories não dá 24 horas. Então assim... Exatamente. Então a gente precisa também ter muito cuidado. E às vezes pode dar até choque, né? Futuramente... A máscara uma hora cai, né? Se você... Então, assim, não existe o... Como é que é o Sérgio professor e o Sérgio pai? Como é que é o Sérgio pesquisador e o Sérgio entrevistado? É o Sérgio. Ponto. É o Sérgio. Então, assim, é você. É você, com você, se conectando com o plural. É o momento que você deixa de ser ímpar. E as redes sociais nos permitem a gente ser plural. Gente, enquanto... Tô vários cortes aqui, já menina. Próxima pergunta. Pronto, essa foi um pouco maior. Mas esse acaba sendo geralzão do que foi o nosso tema. Então, também como uma questão de resumo do que puder mais deixar de dica, de exemplo, né? E aí, como é possível manter a autenticidade e a individualidade no mundo digital, mesmo diante da pressão social e das influências externas? Então, eu vou recapitular tudo aquilo que a gente estava comentando. Primeiro de tudo, gente, qual a bandeira que você quer levantar?
Primeiro ponto. Você tem a sua rede social, tá? E, por exemplo, se você entrar no meu Instagram, prof.sergiacioli, você vai ver que vai ter lá fotos minhas, pessoais, foto minha de sala de aula, foto minha dando palestra, no meu feed, tá? Você vai ver no meu feed alguma mensagem que eu quis colocar lá, você lá no meu feed vai ver, tá lá. Então, assim, a minha rede social, ela é minha. Eu não trabalho a minha rede social de forma, assim, profissional, tá? A consciência sonora, ela tem uma rede específica dela e ela tem que proporcionar, dentro do CERN, dentro da sua missão, os conteúdos. Tá? E para isso a gente precisa identificar a nossa bandeira. O que eu quero levar. Então, assim, existe a polarização, como a gente falou logo no início, que faz com que eu me descubra, mas faz também com que eu me sabote em algumas situações. Quando ela traz assim, a pressão social, aí eu faço uma pergunta diferente. E quem é você? Se você está sentindo essa pressão social, não é? Por quê? Tem algum essa pressão? Aí, né? O que é que está acontecendo que está te deixando tenso? Que está deixando você porque a pressão social, se a gente olhar direitinho nos fatores históricos, ela nunca deixou de existir. Sim. A questão toda é que lá atrás, no passado, a gente não tinha tecnologia que nós temos hoje e parece que fica mais evidente isso tudo. Sim. Mas a pressão social sempre existiu. Tá? Mas hoje eu tenho também a tecnologia para utilizar sobre o meu favor. Com certeza. Então, qual a forma que eu vou customizar isso tudo para que eu possa influenciar de uma maneira positiva aquilo que eu acredito, a bandeira que eu carrego? Então, quando a gente vem pressão social e as influências externas e você coloca tudo isso no bolo, são ameaças que existem e que sempre vão existir para impactar de forma positiva ou negativa aquilo que eu acredito. Então, eu prefiro acreditar que quanto mais pressão social e influências externas eu tiver, mais forte eu posso ser. Porque isso tem que me motivar. Me motiva a partir do momento que, a partir dessas pressões e a partir dessas influências, eu fortaleço cada vez mais os meus valores, os meus princípios e daquilo que eu acredito. E eu sei, as pessoas que vão me seguir, as pessoas que vão me curtir, as pessoas que vão compartilhar daquilo que eu acredito, são pessoas que acreditam como eu acredito no bem maior. Então, a rede, como eu falo, né, é um grande coletivo de gente do bem. Muito bom, tá incrível, foi incrível. Bom, para quem não entendeu, nós, só recapitulando, nós só achamos que o Sérgio ia participar do podcast e aí vai funcionar dessa forma. As pessoas que tiverem interesse, vai lá no Instagram, pergunta e nós vamos selecionar 3 principais perguntas para fazer aqui também para os próximos convidados. E finalizando aqui agora... né, por hoje, devido ao Quer horário dizer que vocês também. acham que só vai me convidar uma vez? Não. Eu não venho mais, é isso, Não, tá vendo? Eu crio cota. Quem quer o Sérgio novamente? Tá certo. Fazer uma campanha Sérgio volta. Faz um mutirão. Parte 2, né? E assim, tô muito feliz. Nós estamos muito felizes. Você especificamente sabe o quanto a gente vem tentando realmente buscar algo nesse mercado, tentando desenvolver algum projeto para dar um start mesmo, não só nas nossas vidas, mas também na vida de outras pessoas. Sim. E eu acredito que o podcast, pela visibilidade que o entretenimento tem hoje em dia, a gente consiga atingir muitas pessoas, né, com o nosso propósito. E é tudo isso que você falou e muito mais. E as nossas missões e valores também estão envolvidas com tudo isso. E tentar sempre ser autênticas, né? Não só na psicologia, mas também na área da comunicação. E estamos aqui. Legal. Só vou falar de novo, porque foi realmente o Sérgio que puxou a gente, né? Então, ouvir ele falar novamente isso, é ter a certeza que, assim como essas pessoas fizeram essas perguntas, foram perguntas que a gente também fez ao Sérgio. E o Sérgio olhou pra gente e falou, vão, e a gente assim, vão pra onde? Até a gente conseguir, de fato, começar a se encaixar e entender, não, a gente vai por esse caminho. E a gente voltava, ele, bora, eu, meu Deus, sei o que fazer. Então, assim, realmente, a gente precisa
aproveitar esse processo. E, querendo ou não, é um progresso também, Sim. né? Sim. E lembrar que, assim, realmente, às vezes a gente vai errar, vai acertar, vai indo e voltando, porque nunca vai ser só subidas. Mas a gente tá muito feliz de ter essa participação e de reafirmar aquilo que pra gente significou muito e que a gente espera que signifique outras pessoas também, dê outros pontas pés aí. E tanto a gente como o Sérgio vai estar disponível, tenho essa convicção, né? Que a gente também tá aqui para ajudar, então, para se desenvolver, para falar o que tiver que falar em relação ao bem-estar, saúde mental, desenvolvimento pessoal, enfim, o que for. E é isso, né? Sérgio, você quer falar mais alguma coisa? Meninas, feliz, tá? Eu acho que gratidão e honra de poder estar aqui com vocês, tá? De relembrar quantas vezes eu chegava e endoidava o juizinho de vocês, porque eu nunca vinha com resposta. Não existia resposta pronta. Eu sempre trazia dúvida, eu sempre trazia perguntas, questionamentos, e vocês estão aí, remodelando um processo lindo e ímpar na vida de vocês. E que vocês continuem com essa jornada. E que a maior influência que isso pode acontecer, vocês vão perceber que não vai ser na vida de vocês. Tá? Vocês já estão remodelando, vocês já estão mudando, vocês já estão ressignificando muita gente. E com essa iniciativa que vocês estão trazendo, não é, para a saúde mental, esse propósito de vida que vocês têm, não é? E acima de tudo, para o bem maior e a felicidade do ser humano, é cativante ver duas jovens que se posicionam para o bem. Então, assim, meu respeito, minha admiração e minha honra. Ai, obrigada, Sérgio. Queria pedir só pra gente fazer. Não chore, não. Calma, viu? Pronto, depois a gente já corta o áudio, né? Só pra gente fazer uma pose rápida pra ali pra câmera. Porque... Aí, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Né? Ele fez a live assim, nem mostrando a sua cara. Olha Oi. aqui, ó. Oi, pessoal. As pecinhas, tá vendo? Ó? E a produção lá atrás, ó. Olha a produção aqui, ó. Tá? Quem faz ao vivo. Pois é. Tá? Isso aí. Assistam, viu? Quando o podcast sair, o Sérgio vai postar, assistam. Gente, consciência sonora. Marca isso na vida de vocês, tá? Tchau. Beijo. Até a próxima. Tchau.